Então, Conquista tem uma particularidade muito importante em relação a essa questão indígena, embora hoje não tenha nenhuma questão de comunidades indígenas aqui habitadas. Mas o território onde hoje está localizado Vitória da Conquista foi habitado pelos povos indígenas, Mongoió, o subgrupo de Camacãs, Imborés ou Aimorés e em menor escala pelos Pataxós. Os aldeamentos se espalhavam por uma extensa faixa conhecida como Sertão da Ressaca, que vai das margens do Alto Rio Pardo até o médio Rio das Contas. Os índios mongoiós, ou Camacã, Aimorés e Pataxós pertenciam ao mesmo tronco, Macrogê. Cada um deles tinha sua língua e seus ritos religiosos. Os mongoiós costumavam fixar-se numa determinada área, enquanto os outros dois povos circulavam mais ao longo do ano. Os aimorés, também conhecidos como botocudos, tinham uma pele morena e o hábito de usarem um botoque de madeira nas orelhas e lábios, daí o nome botocudo. Gostavam de pintar o corpo com extrato de urucum e genipapo. Eram guerreiros temidos, viviam da caça e da pesca e dividiam o trabalho de acordo com o gênero, cabendo às mulheres o cuidado com os alimentos. Os homens ficavam responsáveis pela caça, pela pesca e pela fabricação dos utensílios a serem utilizados nas guerras. Já os pataxós não apresentavam grande porte físico, falava de suas caras largas e feições grosseiras, não pintavam o corpo. A caça era uma das suas principais atividades. Também praticavam a agricultura. E há pouca informação a respeito dos pataxós. O que se sabe é que foram mortos, o resto expulso pelos brancos invasores da terra em busca de ouro. Então, a visão de conquista, essa visão nossa de Vitória da Conquista, que era uma terra muito rica, e aí os invasores vieram na intenção mesmo de acabar com tudo, né? Acabar com os índios aqui e ficarem para poder garantirem o ouro que tinham aqui. Os aimorés, os pataxós e os mongoiós travaram várias lutas entre si pela ocupação do território. O sentido dessas lutas, porém, não estava ligado à questão da propriedade da terra, mas à sobrevivência, já que a área dominada era garantia de alimento para a comunidade. A ocupação do sertão de Ressaca foi realizada com a conquista dos povos indígenas. O índios Pataxó I João Gonçalves da Costa enfrentou o povo Imboré. Valentes, eles resistiram à ocupação do território. Por causa da fama de selvagens, foram escravizados pelos colonizadores. Os mongoiós tinham primitivamente naqueles índios os seus principais inimigos por serem eles ferozes e cruéis, e que impediam a circulação na região quando saíam em busca de caças, por isso se aliaram aos portugueses para derrotá-los, o que foi uma estratégia errada e fatal. Nem imaginavam que crueldade viriam a seguir, pois tanto os portugueses como os vigários religiosos estavam interessados apenas no ouro e nas suas terras. Essa aliança macabra apenas selou o destino de todas as tribos indígenas da região. Na realidade, houve uma tentativa, do Mongoió, coitado, de se aliar para poder conseguir alguma coisa, e eles foram totalmente acabados pelos portugueses. Depois dos Imborés foi a vez do Pataxós. Eles também não resistiram à ocupação estrangeira, mas acabaram se refugiando para o sul da Bahia, onde em número reduzido permanecem até hoje lutando para preservar sua identidade e seus costumes, com o apoio da FUNAI. Os Camacã Mongoió conseguiram estabelecer relações mais estreitas com os colonizadores, a fim de garantir a manutenção de seu povo, ajudar os portugueses na luta contra o Imboré. Em 1782, ocorreu a batalha que entrou para a história de Vitória da Conquista, como uma das mais importantes. Sabe-se que naquele ano aconteceu uma fatídica luta entre os soldados de João Gonçalves da Costa e os índios. Os soldados, já fatigados, buscavam forças para continuar o confronto. Na madrugada posterior a um dia intenso de luta diante da fraqueza dos seus homens, João Gonçalves da Costa teria prometido coisas fantasiosas e místicas aos seus soldados para prosseguirem com o massacre. Essa promessa foi um estimulante aos soldados que acreditavam em qualquer coisa além de seu conhecimento primitivo. Revigorados, conseguiram cercar e aniquilar o grupo indígena que caiu no alto da colina. A história nos relata que, no período de 1803 e 1806, os colonizadores e os índios nativos viviam momentos de paz e animosidade. Durou apenas 3 anos. Os mongoiós, sempre valentes e guerreiros,
continuavam a sofrer, não esqueciam as derrotas passadas perante os colonizadores e preparavam vinganças, mesmo depois de firmar acordo de paz. Passaram então a usar um artifício para emboscar e matar os invasores estabelecidos no povoado. A estratégia consistia em convidar os colonizadores a conhecer animais selvagens nas matas próximas à Mata do Poço Escuro, atualmente uma reserva florestal. Ao embrenhar na mata, o índio, então, com a ajuda de outros já dentro da mata, emboscava e matava o homem branco, desaparecendo com o corpo. Isso de modo sucessivo até que um colono, após luta corporal, conseguiu fugir e avisar as autoridades estabelecidas e demais colonos qual foi o destino de tantos homens desaparecidos. Este relato pode ter sido proposital, com o objetivo de enfurecer as autoridades a ficarem livres definitivamente deles. Índios sem florestas é como um peixe fora d'água, tornam-se dependentes como crianças dos pais. Assim se deu a vingança. Tamanha a crueldade que só poderia partir dos brancos invasores. Foram então os índios chamados a participar de uma festa e quando se entregavam à alegria foram cercados de todos os lados e quase todos mortos. Depois disso, os índios embrenharam-se nas matas e o arraial conseguiu repouso e segurança. Esse episódio passou a se chamar Banquete da Morte, que é muito conhecido na história de conquista. Os relatos mais precisos sobre os índios, os colonizadores, a botânica e os animais que aqui viviam no período da colonização foi feito pelo príncipe Maximiliano de Wade-Neuville ou Prince Maximilian Alexander Philipp, naturalista e botânico alemão, no livro Viagem ao Brasil, no trecho Viagem das Fronteiras de Minas Gerais ao Arraial de Conquista, quando aqui passou em março de 1817. Os estudos da UESB afirmam que os índios de conquista se estabeleceram em comunidades próximas à atual cidade, como a do Boqueirão, próximo ao distrito de José Gonçalves e Ribeirão do Paneleiro, perto do bairro Bruno Marcelar. A forma de construir as casas dessas comunidades, a plantação do milho e mandioca, a produção do artesanato nos dias atuais, são indícios dessa ancestralidade indígena, identificadas hoje como comunidades negras, escravos trazidos à região, têm origem na miscigenação de índios e negros. Então, Conquista foi elevada à categoria de vila, com a denominação de Vitória pela lei provincial, desmembrando do município de Anagé. E elevado nessa condição de denominação, é criado o distrito de São João da Vila Nova e anexado ao município de Conquista. A partir daí, Conquista foi se desmembrando de outras, né, do distrito de Encruzilhada, até se tornou, de fato, em decisão administrativa referente a onde, em 1933, o município de Conquista aparece constituído de 10 distritos: Conquista, Barra do Choça, Barra do Furado, Barra dos Coquinhos, Belo Campo, José Gonçalves, Itatinga, Nova Laje, São João da Vila Nova e Verruga. E a partir daí vem criando-se outros distritos até finalizar efetivamente a cidade de Vitória da Conquista, né? Mas a história dos índios aqui foi essa. Aqui era uma região que era de propriedade deles, era uma floresta, e aí foi invadida pela questão de parecer ser uma região muito rica em ouro. Aí os colonizadores vieram e se instalaram aqui, né, fazendo o Banquete da Morte e acabando com boa parte deles. E hoje a gente não ouve muito se falar na questão indígena e Vitória da Conquista. O que há aqui é uma comunidade quilombola, que fica ali nas imediações do Santa Marta, que alguns políticos, né, eles visam algum tipo de incentivo, formando alguns cursos específicos, cursinhos, para facilitar a questão de entrada nas universidades, quando, né, ainda algumas delas ainda tem a questão do vestibular e tem as cotas. Então, essa comunidade quilombola existe aqui em Vitória da Conquista. Os estudos sobre eles não são estudos assim muito grandes, né? Eu dei uma pesquisada na internet, vi onde se localiza, vi que existem alguns vereadores, deputados que se imbuíam na questão de ajudá-los, de auxiliá-los, mas ainda é uma comunidade que eles mantêm as culturas,
mantém a questão da dança muito forte, né? A questão da forma de viver, né? De viver muito unida. Mas foi tudo que eu consegui analisar sobre essas questões aí. Obrigada.